essas maldições. O versículo 3, ele vai descrever essas maldições, são 3. E eu gostaria de olhar com vocês essas maldições no versículo 3. A primeira está no versículo 3, ele vai dizer: eis que vos reprovarei a descendência. Essa é a primeira maldição. Deus diz que vai reprovar a descendência dos sacerdotes. O que o Senhor está querendo dizer aqui? O termo aqui, descendência, é traduzido, a palavra hebraica aqui é semente. Então o Senhor está dizendo o seguinte: eu vou reprovar a vossa semente. O que é isso? Pode ser que, a ideia aqui é que o Senhor está falando da descendência do povo, ou da descendência dos sacerdotes. Lembra que o sacerdócio era um ofício hereditário. O Senhor chamou a tribo de Levi, e na tribo de Levi o Senhor chamou Arão, e os filhos de Arão perpetuamente seriam aqueles que deveriam ser sacerdotes da casa do Senhor. E o Senhor está dizendo: como vocês são ministros infiéis, eu vou reprovar vocês. Nem você que está aqui, nem os seus descendentes vão continuar a exercer o ofício sacerdotal. Eu vou vos reprovar. Eu vou reprovar vocês. Então a primeira maldição é isso: vocês vão deixar de ser meus sacerdotes. Eu vou reprovar vocês. Vossos filhos já não vão ser mais sacerdotes diante de mim. Alguns também têm apontado para a questão de que, já que a palavra aqui descendência é traduzida como semente, pode ser então que está fazendo referência aos campos. Em que sentido? Os campos era lá onde via então a economia do povo. O povo vivia dos campos. E as sementes de lá dos campos, era dali onde saía o dízimo para o sustento dos mesmos sacerdotes. Eles não tinham outra fonte de renda. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu vou amaldiçoar as sementes do campo. Eles já não vão trazer dízimo para você. E você já não vai ter fonte de lucro. Já não vai ter fonte de renda. Não vai ter fonte de você poder viver. Creio que dá para pegar essas duas ideias, creio que pode se aplicar aqui. Mas, em suma, a ideia então é que o Senhor vai reprovar. A primeira maldição é que esses ali serão reprovados, os ministros infiéis serão reprovados. A segunda maldição está na sequência do versículo 3, onde ele vai dizer: atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. Aqui, meus irmãos, o que quer dizer esse de excremento? Excremento é a parte do animal. O animal era sacrificado, era oferecido em sacrifício, mas o excremento não poderia ser oferecido como sacrifício. Era uma coisa imunda. Era o interior do animal, onde então, na nossa linguagem aqui, é a víscera. É o conjunto onde vai o órgão do próprio animal, bem como também inclusive as partes fecais do próprio animal, as fezes do animal. E o Senhor está dizendo aqui: olha, eu vou atirar as fezes do animal no vosso rosto. Eu vou fazer isso para vocês. E o Senhor diz que vai fazer isso publicamente. Na parte do versículo 9, olha comigo a parte que eu falei que vamos comentar depois no início. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. O Senhor vai fazer isso diante de todo o povo. Ou seja, aqui o Senhor está dizendo que o Senhor vai os humilhar. Os ministros infiéis serão humilhados publicamente pelo Senhor. O Senhor vai lançar excremento em sua cara. O Senhor vai atirar excremento em sua cara. O Senhor vai os humilhar publicamente. Vai pegar as fezes dos animais, que eram considerados como coisas impuras, e deveria lançar sobre o seu rosto. Mas, irmãos, para vocês terem uma ideia, esse excremento, como eu já disse, não era oferecido no sacrifício, era retirado e não era deixado de lado. Ele precisava ser jogado fora, precisava ser queimado, jogado fora. Mas onde era queimado? Era levado fora do templo, era levado fora da cidade de Israel. Fora da cidade. E lá bem distante, onde jogavam lá esse excremento e queimavam. Porque era considerado como uma coisa impura. Algo indigno, algo vergonhoso. As partes interior do animal, bem como as suas fezes. E o Senhor está dizendo: olha, eu vou pegar isso e vou jogar na vossa cara, vou esfregar na vossa cara publicamente. Meu irmão, você, fazendo uma imaginação, exercício de imaginação, você pode pensar: mas que Deus duro é esse? Que Deus duro é esse? Meus irmãos, aqui nós podemos ver uma semelhança. Deus dando para eles aquilo que eles estavam dando para Deus. No sermão passado, nós vimos que na corrupção do culto, eles estavam fazendo o quê? Desonrar o nome
de Deus. Estavam oferecendo animais defeituosos para Deus. Animais que eram impuros, coxos, enfermos, animais dilacerados, animais mortos, que nem mesmo os cães poderiam comer aqueles animais. É aquilo que eles estavam oferecendo para Deus. Estavam desonrando o nome de Deus. Agora o Senhor aqui está retribuindo, dizendo o seguinte: eu vou humilhar vocês. Por vocês serem ministros infiéis, eu vou jogar fezes no vosso rosto. Eu vou humilhar publicamente vocês. Essa aqui é a segunda maldição. A terceira maldição está na sequência do versículo 3, que vai dizer: e para junto destes sereis levados. Aqui juntos desse faz referência a esse excremento que era levado para fora do templo, para fora da cidade bem distante, era jogado lá e queimado lá. É como se o Senhor aqui estivesse dizendo: olha, vocês serão rejeitados. Então vemos aqui 3 maldições sobre esses ministros infiéis. Eles serão reprovados, eles serão humilhados e eles serão rejeitados. Isso vai acontecer tudo publicamente. É o que o Senhor está a advertir para este povo. Se não se arrependerem, vocês vão sofrer isso. Vocês vão ter essas maldições sobre a vossa vida. Meus queridos irmãos, aqui a primeira coisa então que nós aprendemos é que um ministro infiel acarreta maldição sobre si. Nós precisamos ter cuidado com ministros que são infiéis. Precisamos olhar, meus irmãos, aquilo que é a vida do ministro, aquilo que são os ensinos do ministro, senão nós seremos levados na sua maldição. Meu querido irmão, não importa, há algumas pessoas que escondem muito bem a sua infidelidade para com o Senhor. Alguns ministros que vivem em pecado, escondem muito bem, mas deixa dizer, o Senhor vai os expor publicamente, o Senhor irá os humilhar. Não tem como se esconder para sempre do Senhor. O texto que nós lemos na liturgia, Tiago capítulo 3, versículo 1, diz: meus irmãos, não quereis vocês, muito de vocês, ser mestres, porque haveremos de receber maior juízo da parte do Senhor. Ser servo do Senhor, ser ministro do Senhor, é uma coisa séria. É algo pelo qual nós prestamos conta diante do Senhor. E ai daqueles que são ministros infiéis, o Senhor haverá de os amaldiçoar. Ai do povo que estiver sobre a liderança do ministro infiel. O reformador João Calvino costumava dizer que quando o Senhor quer trazer juízo sobre um povo, Ele lhes dá liderança má, lhes dá lideranças ímpias. Meus irmãos, precisamos ter cuidado. Quantas igrejas foram destruídas por causa de ministros infiéis. Quantas igrejas foram destruídas por causa de ministros que inclusive precisavam de conversão. Um grande evangelista no passado, chamado D.L. Moody, ele costumava dizer que o mal da obra são os obreiros. O maior mal da obra são os obreiros. Porque é por causa dos obreiros que a obra muitas vezes é colocada em escândalo. Que o mundo olha para a obra para o evangelho e se escandaliza. Porque, meus irmãos, uma coisa é cair um crente da igreja. Quase que não vai causar nenhum burburinho. Não vai trazer nenhum barulho, quase que nenhum escândalo. Mas deixa o ministro cair. Deixa o ministro cair em escândalo. Deixa Deus revelar as iniquidades deste ministro. Deixa Deus humilhar publicamente e mostrar o pecado secreto que este ministro tem cometido. Os abusos morais, os abusos sexuais, o autoritarismo deste mesmo ministro. A mídia toda terá notificação. Vai sair em toda a mídia. E em tudo isso, a igreja sai maculada, difamada, os membros da igreja chocados, os membros da igreja feridos, magoados. Aí da igreja que tiver um ministro infiel. Pois ministros infiéis acarretam a maldição do Senhor. A segunda